Fala pessoal, tudo bom? Hoje um vídeo diferente, como dá pra ver eu tô em outro local. Tô na casa de um fã do canal, que virou um amigo, e aí me convidou para poder ver uma peça que ele comprou e conhecer. A gente tá trocando umas ideias hoje. E eu queria então, de certa maneira, prolongar esse discurso, apresentar para vocês também, porque hoje a gente vai falar um pouquinho, dos relógios aviadores, de ontem e de hoje. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor e muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo do canal Relógios Sem Fronteiras. Eu acho que é muito válido e o legal de hoje, pessoal, é que uma coisa, e até uma coisa que eu quero fazer a partir de agora, para vários vídeos, é realmente poder ter nas mãos as peças que a gente tanto fala aqui no canal, Então hoje a gente vai ter a possibilidade para poder elaborar e demonstrar, com mais detalhes, todos esses conceitos e os valores que eu tento transmitir aqui no canal. Bem, como eu falei, a gente vai falar sobre os aviadores, E como muitos de vocês já devem saber, esse é o foco que eu tô querendo orientar a minha coleção, Eu vou começar a vender algumas peças da minha coleção e fazer essa orientação, porque eu realmente acredito que nos relógios aviadores eu encontro tudo que eu procuro na horologia. História, arte, engenharia, importância histórica e muito, muito mais. Então vamos começar. Vou falar um pouquinho então do relógio que eu estou usando hoje, O relógio que eu comprei na Chrono 24, que vocês acompanharam. Vou deixar o link agora aqui em cima, pessoal, para quem não assistiu esse vídeo. Esse aqui é o Laco Achenblauer Stunde, de 42mm, Esse aqui é um verdadeiro Beobachten-Uhren, o original Flieger. E a Laco foi uma das 5 empresas originais contratadas pela RLM para elaborar, para construir os relógios para os aviadores alemães. E bem assim, pessoal, como a navegação marítima, a aviação durante a Segunda Guerra Mundial exigia uma cronometragem precisa para determinar a longitude geográfica do avião. E era isso o que era crucial no sucesso das missões aéreas. Os relógios precisavam ser precisos, robustos e altamente legíveis, E vou repassar, pessoal, uma coisa, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas vou dar uma repassada rápida sobre alguma das especificações. Caixa de 55mm, na caixa lateral FL 23883, onde FL significava Flight ou Flux, os 2 primeiros dígitos, 23, era o código de navegação, e 883, o código atribuído pelo Departamento de Testes da Aeronáutica Alemã. Coroa grande, em forma de cebola, para que os navegadores pudessem operar os relógios sem a necessidade de tirar as luvas. Às 12 horas, triângulo com 2 pontos, para que os pilotos pudessem, com apenas um olhar, assim, os caras batiam o olho e pudessem realmente saber exatamente a posição correta dos ponteiros e a orientação. Movimento de hacking, eles tinham um ponteiro central de segundos que era acionado fora do fluxo de energia e uma função de equilíbrio de parada, para o ajuste preciso do tempo. E esse recurso de hack, que era uma parada temporária da mola principal do movimento, facilitava a sincronização do relógio entre vários aviões, entre toda a tripulação, que participavam de uma determinada missão. E a mola de balanço, ou overcoil de Breguet, usado para maximizar o isocronismo do movimento, de modo que todas as oscilações do balanço durassem o mesmo tempo. Os relógios vinham com um cronômetro certificado, o alto comando da Luftwaffe forneceu instruções exatas sobre a precisão operacional e o grau de conclusão do movimento necessário. Então é bem por aí, pessoal? Hoje os Fliegers realmente se tornaram muito mais adaptáveis ao nosso dia a dia. Já talvez não são ferramentas tão necessárias na aviação devido aos grandes avanços aí das aeronaves. Bom, e agora, pessoal, vamos falar sobre a IWC, Realmente quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande admirador dessa grande marca, uma das marcas mais importantes na história da horologia. É impossível não falar da IWC e não falar dos aviadores, A história da IWC com os aviadores começou em 1936, quando eles apresentaram o Special Pilot Watch, referência IW436. Isso foi em 1936. Como a gente viu, a IWC foi uma das únicas 5 empresas que forneceu os relógios para a Força Aérea Alemã. E aqui, pessoal, que eu acho que é o grande divisor de águas da IWC para qualquer outra marca quando falamos sobre aviadores. Porque além de fornecer os relógios para a aviação alemã, a IWC também foi contratada para construir os relógios das forças aliadas.
Ela foi a única empresa que forneceu relógios para ambos lados, para ambos os exércitos, mostrando aí muito dessa neutralidade suíça. Então foi no início dos anos 40, onde a IWC apresenta o seu Big Pilot, realmente um dos relógios mais icônicos na história da horologia, relógio que até hoje mantém sua linha Big Pilot com a IWC e que influenciou todas as outras marcas a fabricarem aviadores. A referência original, né, foi o IW431, um dos maiores relógios já fabricados pela IWC. E aí em 1948, né, eles introduzem outro grande marco histórico, o Mark 11, mas dessa vez sobre as especificações do exército britânico. Pessoal, quem não assistiu ainda, vou deixar outro link aqui do vídeo do Dirty Dozen que eu conto um pouquinho sobre essa história. Então a IWC, pessoal, eles tinham o blueprint, eles tinham um mapeamento detalhado dos relógios específicos para o exército alemão e o blueprint, né, o mapeamento detalhado dos relógios das forças aliadas, que eram outras especificações. Nenhuma outra empresa teve isso, só a IWC. E esse conhecimento, esse know-how, essa história, realmente eu acho que é fascinante e foi o que possibilitou a IWC a ter esse conhecimento único e desenvolver aviadores únicos, porque ninguém tinha isso. Eles foram os primeiros. Então, na época mais importante da nossa história, onde os relógios eram ferramentas essenciais, a IWC estava presente, fornecendo uma das ferramentas mais importantes para os aviadores. Então, depois dessas introduções, vamos dar uma olhadinha no meu Laco. E, bom, como a gente pode ver aí, por mais que seja uma peça moderna, né, uma peça nova, mantém todos os elementos e as especificações originais dos Fliegers dos anos 40. E uma das grandes características dos Fliegers e dos aviadores em geral é a legibilidade, a facilidade com a qual a gente consegue ler as horas. E acho que isso, pessoalmente, pessoal falando, eu acho que é o que eu mais adoro nos aviadores. Realmente eu não gosto um dial muito poluído, complicado, que não dá para enxergar bem as horas, né? Então não dá para saber o que está acontecendo. Para se criar essa legibilidade, é preciso uma caixa grande, números grandes, ponteiros equilibrados e tudo com uma fácil leitura. Então, no fim do dia, a precisão da medição da passagem do tempo era a maior importância desses relógios. E isso era um dos pilares aí das muitas missões no qual os Fliegers participaram. E é por isso também que esse relógio não tinha mais nenhuma complicação, né? Ele era uma ferramenta precisa com um propósito único. E dentro desse propósito, ele precisava executar sua função com excelência. Bem, hoje o Laco tem o movimento japonês Miyota 821A, com algumas alterações, né, realizada pela Laco, né? E esse movimento ficou denominado como Laco 21. Caixa em aço inoxidável, né, jateado, cristal de safira, o dial azul, os ponteiros com Super Luminova C3, uma altura de 11,75 mm, a parte de trás também com cristal de safira e sistema de hacking. Esse Laco tem uma reserva de marcha de 42 horas e com uma frequência de 21.600 vibrações por hora. Então, como a gente pode ver, né, pessoal, esse relógio é fiel aos Fliegers da época. Claro que tem um tamanho mais acessível, né, para um uso de maior frequência, já que os Fliegers eram de 50 a 55 milímetros, mas esse aqui dá para usar até no dia a dia, né, um movimento mais econômico, adaptável às expectativas não militares que a gente tem sobre esses relógios hoje em dia, né, e mais uma peça como essa aqui de $500 mais ou menos. E hoje um Flieger da época, um dos originais, que foi utilizado na batalha, realmente chegou a alcançar valores muito mais altos. E por mais que seja um relógio novo, né, ele mantém essa estética, a apresentação e a construção igual que os seus originais. Né? Sua simplicidade e solidez é típico dos aviadores. E não importa qual seja a diversificação, a marca, essas são as características típicas dos grandes aviadores. Bem, agora vamos dar uma olhada no IWC, né? Esse IWC referência IW388101. Antes de analisar as inovações que eles fizeram nos dials, vamos começar atrás, vamos considerar o movimento. Bom, e dando uma olhada, a gente já pode ver a diferença na qualidade dos materiais e o acabamento se a gente compara este movimento com o Laco. O calibre desse IWC é o 69385, né? Um movimento totalmente in-house, automático, 46 horas de reserva de marcha.
uma frequência de 28.800 vibrações por hora, com 33 joias, né? E aí a gente consegue ver todo o perlágio, os Code de Genive, o acabamento aí desse relógio. E é também na frente, né, onde vemos como a IWC consegue criar aviadores tradicionais, só que ao mesmo tempo inovando na sua fabricação. A gente pode ver como eles mantiveram os mesmos ponteiros, os mesmos elementos típicos dos aviadores da época, mas ao mesmo tempo consegue adicionar o dia, a data e um cronógrafo sem distrair da necessária legibilidade típica dos aviadores. Os ponteiros de segundos às 6 horas, ressaltado em vermelho, né? Ele puxa a atenção dos olhos, uma vez que você consegue se orientar e ler todas as outras informações que o relógio está oferecendo. Esse equilíbrio, essa capacidade de adicionar complicações sem complicar a função, né? O propósito, é essencial dessa ferramenta. E acho que tudo isso num relógio de 41 milímetros, né? Então realmente o equilíbrio da execução é sensacional, né? E ainda menor, 1 milímetro menor que o Laco. O movimento permite medições de até 12 horas, né? Projetado para garantir robustez, confiabilidade e precisão. Tudo isso com a apresentação moderna e esportiva, né? Que permite também uma flexibilidade. Aí sendo possível usar essa peça histórica e moderna em qualquer ocasião. E vamos ser sinceros, né, pessoal? Se a IWC quisesse extrapolar e fazer um relógio skeleton com pedra preciosa, com umas complicações que não tem nada a ver com aviação, não tem nenhuma aplicação, né, real, cores extravagantes e sei lá que outra coisa para chamar atenção. Eles poderiam, mas não é essa a intenção da inovação com os aviadores. É necessário manter uma simplicidade, a legibilidade, o funcionalismo essencial do espírito aviador. Inovando, mas sempre respeitando as origens e as características dos aviadores do passado. E é aqui, onde o menos é mais, que a IWC consegue manter sua integridade com os aviadores. Bem, pessoal, por hoje era isso. Espero que deu para entender um pouquinho, né, a importância dos Fliegers na história. Acho que é muito importante ressaltar os valores, os conceitos históricos que são representados hoje por esses relógios. E claro, o IWC, a maneira com a qual eles conseguiram manter, e não somente manter, mas acho que o mais importante, eles conseguiram inovar, né? Que às vezes é muito difícil inovar numa indústria que é centenas de anos já, né? Que está sempre procurando as últimas tendências tecnológicas, às vezes procurando inovar em âmbitos que talvez não sejam tão relevantes. Mas a IWC, sim, ela mantém essa integridade, esse histórico, e soube evoluir dentro dos Fliegers toda essa nova gama de relógios para nossa época moderna. Eu tenho um vídeo também, pessoal, sobre a história completa do Beobacht Uhren, vou deixar o link aqui em cima. Se você ainda não assistiu, assiste lá, porque realmente vale muito a pena. Eu entro mais em detalhe, né, não tão focado hoje na questão da comparação entre esses dois relógios, mas no contexto geral da história, da importância desses relógios na história da urologia. E pessoal, se você não segue a gente ainda no Instagram, vou deixar o link na descrição e também no nosso grupo gratuito do Telegram. Um grupo novo, a gente está começando agora, então tem toda uma questão de extensão de conteúdo, de informações, de vídeos, backstage, fotos que a gente vai colocar no Telegram. Entra lá, já começa a participar nas discussões, mas pessoal, realmente vai ter muita novidade por lá, vai ter muita coisa boa, é só o comecinho, então espero que vocês possam participar lá também. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.